Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luiz Shimoyama, eu moro no Japão há mais de 7 anos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sacrifícios espirituais. Em um vídeo que eu já gravei, eu mostrei o que significa sacrifícios espirituais no sentido de sacrifício contínuo. Eu expliquei sobre Daniel 9, 7 passos, e mostrei o que significa sacrifício contínuo, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. E expliquei que sacrifício contínuo que vai ser tirado na metade da semana, Deus não está falando de coisas literais, mas Deus está falando de coisas espirituais. E mostrei que é a besta que vai fazer cessar a pregação do Evangelho. Basicamente, eu expliquei que sacrifício contínuo era realizado tardes e manhãs, e isso tem a ver com a menorá, tem a ver com o altar de ouro, e que na Nova Aliança, passando pelos salmos, pelas palavras dos profetas, pelas palavras do Espírito Santo, o Espírito Santo, através dos profetas, nos revelam que isso significa a pregação do Evangelho, nossa oração, pregação de Jesus Cristo, conversão dos irmãos. Mostrei tudo isso. E tudo isso vai ser tirado pela besta. Mas eu não falei sobre Pedro. No final do vídeo, eu prometi que ia fazer um vídeo falando de Pedro, como Pedro entendia essas coisas. Se você entende sobre as duas casas de Israel, esse vídeo vai ficar melhor ainda para você. Se você não entende, já vai dar para entender alguma coisa nesse sentido, né? 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele possais crescerdes para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, da onde Pedro está tirando pedra viva, isso daqui é tudo dos profetas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Até aqui. Parece que não tem nada aqui nesse verso, né? Presta atenção. É um judeu da antiga aliança que passou a transição das alianças, estava na antiga aliança e ele vivenciou a troca das alianças nesse tempo. É um judeu falando isso. Vós também, escrevendo para os gentios, quais pedras vivas sois edificados, casa espiritual. 1. Para serdes sacerdócio santo. 2. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. 3. Aceitáveis a Deus. Casa espiritual. 1. Sacerdócio santo. 2. Sacrifícios espirituais. 3. 3 palavras que tem na antiga aliança, que tem lá no livro da lei. Só que aqui Pedro acrescentou coisas reais, espirituais, que é a nova aliança. No verso 9, ainda Pedro fala: mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, da realidade. Pedro aqui está fazendo um contraste com a sombra. Não é que os sacerdotes da antiga aliança eram falsos, que nem em Hebreus 8, o escritor de Hebreus fala que Jesus Cristo é ministro do verdadeiro tabernáculo que as mãos de Deus erigiu e não os dos homens. Quando ele fala verdadeiro tabernáculo, não é que o da antiga aliança que Moisés fez era falso, mas quer dizer que era sombra. Esse é o sentido. Então aqui apareceu 4 coisas. Vamos contar. No verso 5 aparece 3 e no verso 9 1. Casa espiritual, sacerdócio santo e sacrifícios espirituais. E no verso 9 aparece sacerdócio real. Tinha a casa de Deus na antiga aliança? Tinha, mas Pedro fala casa espiritual. Nessa casa de Deus não eram oferecidos sacrifícios, tardes e manhãs, como eu falei no vídeo anterior? Era, mas aqui Pedro fala sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios espirituais são os mesmos sacrifícios da tarde e da manhã, só que agora na realidade, que é o levantar das mãos, como eu falei no vídeo passado,
O levantar das mãos é como o sacrifício da tarde, mostrei através de versos, e a oração dos santos é o incenso. É interessante que na Nova Aliança, como eu já disse antes, vou repetir mais uma vez, na Nova Aliança, aquela menorá, né, que são 7 lâmpadas, Jesus pegou todo o povo de Deus e representou em 7 igrejas. E falou que é um mistério, o mistério das 7 igrejas. Ele explicou isso em Apocalipse 1. As 7 lâmpadas são as 7 igrejas. E as 7 lâmpadas que o sumo sacerdote tinha que, junto com seus filhos, tinha que manter elas acesas, isso faz parte do sacrifício da tarde e da manhã. E as 7 igrejas está falando dos santos. Que coisa interessantíssima, né? Ainda mais sabendo que são 7, para fazer alusão ao futuro. Mas aqui diz sacrifício espiritual e sacerdócio santo. Aí, a fim de que a gente ofereça sacrifícios agradáveis. Em algumas traduções está aceitáveis a Deus. E os sacrifícios aceitáveis a Deus são os frutos dos nossos lábios, como fala em Oséias 13. Deus vai receber das mãos de Israel sacrifícios, não boi, não carneiro, mas fruto dos lábios, que é sacrifício da tarde e da manhã. E aí Pedro fala, por isso, no verso 6, na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Pegou um texto de Isaías. E assim para vós, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Aqui os calvinistas fazem uma festa com esse verso. Foram destinados, Deus destinou pessoas que iriam ser santas, que iriam ser convertidas a Deus. Bastava Deus fazer assim, mas aí Deus destinou essas pessoas, talvez algumas delas podem ser familiares seus, para tropeçarem na palavra. Né? É assim que a mentalidade deles, né? Estúpida a mentalidade. Mas vós sois geração eleita. Pedro falando de eleição. Da onde? Você já parou para pensar? Eu nunca falei isso num vídeo meu. Você já parou para pensar da onde que eles tiraram? Pedro e Paulo, da onde que eles tiraram a palavra predestinação e eleição? Em que texto da Escritura? Você já viu algum calvinista fazendo uma conexão com o passado? Com as palavras dos profetas? Porque sacerdócio real... Como é que eu vou entender Pedro falando aqui de sacerdócio real, sacrifícios espirituais, casa espiritual? De onde ele está tirando? Está inventando? Não está. Isso tem conexão com o livro da lei. A mesma coisa é a eleição aqui e a predestinação. Se você não sabe onde que tem isso no livro da lei, nos profetas, com certeza você vai interpretar isso aqui de maneira errada. Mas voltando no foco do vídeo, mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, realidade, e nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto aqui, esse verso 9, foi retirado de Êxodo 19, quando Deus fala para Moisés, poxa, essa parte eu não vou explicar, tá? Só vou deixar aí no ar para você pegar isso depois. Moisés fala, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, todos vocês, não falou só para Levi, para os filhos de Arão, todos vocês me serão reino de sacerdote. Mas a condição era que se eles ouvissem a voz de Deus e a aliança de Deus. Qual voz e qual aliança é essa? Logo no contexto, Deus fala para eles lavarem as suas vestes e se santificarem no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia Deus desceria do céu e falaria a sua aliança, os seus mandamentos com a sua voz. Não foi através de Moisés isso. Esses 10 mandamentos teria que parar no coração e na mente do povo. Esses 10 mandamentos, quando ele é estudado, comparado mandamento com mandamento, e contextualizado, tipo, por que Deus falou com a sua voz esses mandamentos se não foi por intermédio de Moisés?
Por que que foi parar em tábuas de pedra e não no coração do homem? Na nova aliança, Deus fala de escrever no coração do homem, mas na antiga aliança foi parar em tábuas de pedra. Por que que foi parar numa arca da aliança? Por que que a arca da aliança foi parar dentro de um local onde era separado por um véu? Quando você entende tudo isso, você está entendendo os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos colocados na mente do homem faz uma reprogramação mental, né? Uma reprogramação mental na mente do homem, cuja mente reprogramada muda todas as atitudes do corpo e faz você entender os mistérios de Deus da antiga aliança. É um conjunto de informações que está nos 10 mandamentos. Não é só gravar os 10 mandamentos e sair repetindo eles. E a condição para Israel se tornar um reino de sacerdote era ouvir a voz de Deus e a aliança. Mas a voz de Deus foi parar em coração duro como pedra, acabou sendo a aliança de Deus, mas em pedra, dentro de uma arca da aliança, onde por cima se fazia propiciação pelos pecados. Se você assistiu o meu vídeo Tabernáculo do Testemunho, eu vou explicar passo a passo sobre isso. E Pedro pegou aquilo lá no passado e está aplicando aqui na nova aliança. Vocês são o sacerdote real. Sacerdotes reais. Praticamente Pedro está falando, vocês têm os mandamentos de Deus gravados na mente, cujos mandamentos na mente, no coração, isso quer dizer, sendo entendido, muda todas as atitudes do corpo, fazendo que o nosso corpo produza boas obras para a salvação. Mas para isso tem que ter uma luta, porque o pecado ainda habita em nós. Então é a luta da carne contra o espírito. É o que Paulo explica em Romanos, em Gálatas. Pedro está falando isso aqui, mas por outro ângulo. Pedro está falando, vocês são essa geração de coisas reais e espirituais a Deus. Aí vem o mistério das 2 casas. Verso 10. Logo após ele ter dito isso, olha o mistério das 2 casas. Vós, que em outra hora nem erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado misericórdia. Se fosse no hebraico, a palavra povo é ami, e a palavra misericórdia é ruamá. Aqui tem loami e lohuamá, que está em Oséias. Da onde Pedro tirou que, falando, vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. De Oséias 1, onde está falando das 2 casas de Israel, sendo a casa de Israel as 10 tribos, que foram rejeitadas por Deus e chamadas futuramente para entrar os gentios, junto com a casa de Judá, para se formarem o reino de Deus. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, com certeza você não entende 80% das epístolas de Paulo. Mas se você entendeu isso que eu estou falando, saiba que o seu entendimento agrada a Deus. Profecias são desbloqueadas para você, se você entende isso. Logo após Paulo ter falado esse mistério das 2 casas, olha que riqueza que Pedro escreve isso e com que riqueza a gente pode ler isso. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, não falou observando a vossa fé, poderia ter falado observando a vossa fé, mas fé sem obras é fé morta. Observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você viu como que eu falei? Está tudo conectado com isso? Boas obras, elas só podem serem, eu não sei se eu vou conseguir tirar essas palavras agora, elas só podem serem manifestadas quando há um Espírito Santo no homem, e esse Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus na mente do homem. Os mandamentos de Deus sendo escritos na sua mente não é um passe de mágica. Deus vai fazer uma pessoa que que roubava não roubar mais, que matava não matar mais, que dava falso testemunho não dá mais falso testemunho, que cobiçava não cobiçar mais, e isso é uma luta constante. Quando eu tenho a oportunidade de cobiçar e não cobiço, porque eu luto contra isso, é o Espírito de Deus em mim. E quando eu estou fazendo isso, eu estou agindo por fé, porque eu tenho fé que se fazendo isso, eu vou estar andando no caminho de Deus.
caminhando para a vida eterna. Mas se eu tenho a oportunidade de cobiçar e sempre vivo na cobiça, eu estou entristecendo o Espírito Santo e a minha fé não é verdadeira. É claro que há um tempo de transição para cada pessoa. Se você pecar e se arrepender, Jesus está como sumo sacerdote. A partir de 1844, Jesus está como sumo sacerdote. É que em 1844 Jesus não estava no Santo dos Santos. No tempo de Estevão, Jesus entrou. Aí Jesus entrou no Santo dos Santos, porque lá é o lugar mais sagrado, né, onde está o trono de Deus. E aí ele ficou em pé à destra de Deus, mas ele não pôde nem sentar. Ele ficou em pé, depois que Estevão morreu. Aí o pai teve que falar, agora pode se retirar daqui, né? Você vai ficar lá no segundo compartimento e em 1844 você volta. Mas pai, eu tenho que agir como sumo sacerdote. E o Salmo 110? Eu tenho que estar à sua destra, até que os inimigos sejam... Vai. Mas pai, o Salmo... Fora. Mas pai, o Salmo 110... 1844, você volta. Aí é que eu tenho que falar isso, porque... Incrível a mentalidade dos adventistas. E aí você vê... Os 10 mandamentos na nossa mente faz uma reprogramação mental na nossa mente se a gente atenta para os 10 mandamentos com o contexto do livro da lei. Sabendo de tudo isso, a gente começa uma luta contra a nossa carne. E Pedro fala aqui, ó. Tendo o vosso procedimento, ou um pouquinho antes, amado, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que Pedro sabe que nós vamos alcançar uma Jerusalém celestial, que vos abstenhais das concupiscências da carne, já que uma vez que o Espírito Santo está na gente. Ele tirou o verso de Êxodo 19, lembra que ele extraiu a revelação de Êxodo 19? As quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto dentre os gentios. Mas Pedro não escreveu para os gentios? Como é que ele fala para os gentios terem os seus procedimentos corretos dentre os gentios? Não. Pedro escreveu para pessoas que eram das nações, mas que, entrando na aliança eterna, fazem parte do Israel de Deus unificado. Efraim e Judá juntos, que é o tabernáculo de Davi que se levantou das suas ruínas, formando o Israel de Deus. Agora sim, fazendo parte dessa aliança eterna, você que era pagão, idólatra, fazendo parte das nações, sendo enxertado em Israel, você não é mais gentil. Você era gentil. Os gentios agora são as nações, as quais nós somos chamados para falar as grandezas de Deus para eles crerem e virem para o verdadeiro Israel de Deus, para fazerem parte do sacerdócio real. Entendeu? Então, toda essa riqueza está aqui, sempre teve aqui. Se a gente não enxergou tudo isso, foi porque a gente não dava atenção devida ao livro da lei, às promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó, a história de Israel. Foi por isso que a gente não entende isso daqui. E tem muito mais. O foco desse vídeo foi falar de sacrifícios espirituais. Mas eu aproveitei e falei das 2 casas de Israel, toquei na predestinação dos calvinistas e falei dos adventistas. Mas o foco é falar dos sacrifícios espirituais. E se você quer entender mais sobre esse assunto aqui, eu vou deixar o link na descrição. O link desse vídeo também fala de sacrifícios espirituais, fala diretamente de Daniel 9. Eu mostro o que vai ser tirado na metade da semana, mostro a realidade dessas coisas. E aí você vai ter uma gama de material para estudar durante meses. As suas dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Se você é adventista, sei que você vai deixar comentário desagradável, não tem problema, mas você não vai conseguir desfazer isso que eu falei. Se você é calvinista também, desculpa, mas eu sei que você não está entendendo nada do que eu estou falando, é grego isso daqui para você. Mas pode deixar aí os comentários, sejam educados nos comentários, né? Porque calvinista é mal educado em alto nível. Nunca vi pessoa para ser tão mal educada como calvinista, né? E a pergunta é interessante, eu respondo essa pessoa. Às vezes eu fico meia hora escrevendo só para uma pessoa. Escrevendo só para uma pessoa. Aí agora eu tive a ideia de quando eu estou escrevendo para uma pessoa e eu vejo que o assunto é interessante, eu faço o assunto de uma maneira que dá para outras pessoas lerem. Aí eu vou e posto no Facebook. Falo, tava conversando com um irmão
que está muito interessado nas escrituras e agora eu quero compartilhar com vocês o que eu falei com ele. E aí já serve para um monte de pessoas lerem. Assim foi o que eu bolei para que seja mais produtivo as minhas respostas e o meu tempo, ok? Então espero que vocês tenham entendido essa minha explicação final agora e o vídeo também, e que vocês possam compartilhar isso. Pode deixar os comentários, sinalize o vídeo com um joinha, porque isso ajuda também. E se achou o vídeo interessante, né, creio que deve ter achado, compartilha no Face, em algum lugar onde eu vi que muitas pessoas estão se achegando no meu canal por causa de que irmãos estão compartilhando. Cada irmão está compartilhando o vídeo em algum lugar, e através desses irmãos fazendo isso, pessoas estão vindo até de outros países, sabe? Eu conheci o seu vídeo através de um irmão que compartilhou tal. Tá vendo como isso é importante? A pessoa acabou conhecendo do outro lado do mundo um estudo e a pessoa ficou muito interessada. Então, cada vez que você compartilha o vídeo, você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando outras pessoas a conhecer o estudo. E compartilhar, a gente compartilha tanta coisa, né? Então, é isso que eu peço para vocês, né? Assim como tenho que gastar algum tempo para responder, para analisar alguns vídeos, aí eu peço isso para vocês, ajudem a compartilhar os vídeos, ok? Então fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.